te convocou, eu venho conferir. Sei que vem coisa boa para me ajudar. Eu confio e sigo, sei que é para o meu bem. Já decidi meu futuro e essa toga virá. O que começou vai até o fim. Esse lema vai me acompanhar. O compromisso tá firmado e eu vou até passar. Se já duvidei de mim, agora não mais. Estou no lugar certo e sei do que sou capaz. A minha história vai mudar e uma legião veio comigo. Vamos juntos até a posse, seguiremos o Lindos que começou, vai até o fim. Esse lema vai me acompanhar. O compromisso tá firmado e eu vou até passar. Até passar. Até passar. O que começou vai até o fim. Esse lema vai me acompanhar. Tá firmado e eu vou até passar. O compromisso tá firmado, eu vou até passar. Até passar. Até passar. Até passar. Tudo bom, queridos alunos do curso MED? Aqui quem fala é o professor Edson, né? Sou juiz aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Hoje a gente está aqui reunido para essa aulinha que nós vamos tratar temas relevantes de direito da criança e do adolescente para a prova da Defensoria Pública do Maranhão. Né, pessoal, a gente sabe que essa prova vai ser uma prova aplicada pela FCC, né, uma prova que a tendência é cobrar um pouquinho mais de letra de lei, em virtude da banca e em virtude da disciplina, né? Então, na aulinha de hoje, a gente vai tratar os principais dispositivos relacionados aos temas relevantes que eu selecionei para vocês, mas nós também vamos tratar de julgados importantes envolvendo temas relacionados à Defensoria Pública, né, que podem aí ser cobrados na prova de vocês. E lógico, a gente separou temas aqui em que a atuação da Defensoria Pública é de extrema relevância, né? Então, nós vamos tratar na aulinha de hoje de alguns temas importantes. Vamos falar um pouquinho sobre a adoção, um dos temas mais cobrados em direito da criança e do adolescente. Atos infracionais e medidas socioeducativas, evidentemente, é um tema que exige a atuação da Defensoria Pública. Vamos falar um pouquinho sobre os recursos em direito da criança e do adolescente, dos procedimentos especiais, tema também muito cobrado em prova. E do Sistema Nacional de Medidas Socioeducativas, também um tema que tem sido muito recorrente em provas. E para finalizar, julgados relevantes, recentes, envolvendo o tema, já que a banca pode, né, cobrar esses julgados aí do STF, do STJ, abordando temas de direitos da criança e do adolescente. Então vamos lá, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a adoção, né? Primeiramente é importante a gente destacar que é um direito da criança ser criado, né, e educado no seio de uma família, né? Somente excepcionalmente é que essa criança é criada em uma família substituta, colocada em uma família substituta. Então a preferência é sempre pela manutenção da criança ou reintegração da criança na sua família natural ou na sua família extensa. Somente em última hipótese é que efetivamente a criança é colocada em uma família substituta. Bom, vamos lá. E qual a finalidade de garantir, né, um destino, assim por dizer, definitivo para a criança de forma mais célere?
o ECA estabelece alguns prazos importantes, porque, evidentemente, quanto mais tempo a criança fica afastada de sua família, mais difícil a reintegração. E quanto mais tempo a criança fica sem ser colocada em uma família definitiva, seja ela a natural, a extensa ou a substituta, mais difícil também é a efetiva colocação dessa criança. Então esses prazos são muito importantes. Então vamos lá. Pessoal, o primeiro prazo importante é o prazo máximo de reavaliação daquele menor que está acolhido, seja acolhimento familiar ou seja em um abrigamento, acolhimento institucional. Nessa hipótese, a situação da criança tem que ser reavaliada a cada 3 meses no mínimo, tá certo? Então fiquem atentos a esse prazo máximo de reavaliação. O outro prazo importante é o prazo máximo de acolhimento institucional, o tempo máximo que a criança pode ficar efetivamente acolhida em um abrigo. É de 18 meses, salvo, evidentemente, situações excepcionais, comprovada necessidade e mediante autorização judicial. Tá certo? Então, também um prazo máximo aí para se buscar a colocação definitiva dessa criança em uma família. Beleza. Pessoal, um outro procedimento importante foi o procedimento que foi incluído no ECA para a entrega do menor para a adoção, né? Agora o ECA prevê um procedimento bem mais célere, exatamente para garantir que aquela mãe que deseja entregar o seu filho para adoção tenha o seu desejo atendido e essa criança seja logo colocada em uma família que está apta a adotá-lo, né? Agora, quando a gestante ou a mãe manifesta o interesse de entregar o filho para adoção, essa mãe, essa gestante já é encaminhada à Justiça da Infância e da Juventude, né? Ela já é acompanhada por uma equipe interprofissional que vai fazer um relatório considerando estado gestacional, estado puerperal, e isso vai ser entregue à autoridade judiciária, né? Ponto importante, é possível a busca por membros da família extensa, família próxima, para que eles venham exercer a guarda desse menor? É possível. Inclusive existe um prazo máximo para a busca desses membros da família extensa, que é de 90 dias, prorrogável por igual período. Mas atenção, o ECA garante à mãe o sigilo sobre o parto, né? Se ela não quiser revelar a ninguém que ela está grávida, que ela vai dar à luz a uma criança, é um direito da mulher. E se ela desejar exercer esse direito e que ninguém da sua família saiba dessa gravidez ou desse parto, esse direito vai ser respeitado. Então o STJ, né, tem algumas decisões determinado, garantido que não seja realizada a busca por membros da família extensa, porque a própria mãe informou que desejava exercer o seu direito ao sigilo sobre o parto. E nesse caso a criança não passa por essa... não existe esse procedimento prévio de busca por membro da família extensa. A criança já é colocada direta para a efetiva adoção. Tá certo? Então fiquem atentos a esse entendimento do STJ. Muito bem. Após o nascimento da criança, a vontade da mãe ou de ambos os genitores, né, se houver um pai registral ou um pai indicado, tem que ser manifestada em audiência. Entretanto, se ninguém comparecer a essa audiência, nem representante da família extensa para exercer essa guarda, esse poder familiar, né, a autoridade judiciária já suspende o poder familiar da mãe e a criança ela é colocada sob a guarda provisória de quem já está habilitado a adotá-la. Tá certo? Inclusive existe um prazo para a propositura da ação de adoção por quem é detentor da guarda, né? Os detentores dessa guarda têm um prazo de 15 dias para propor a ação de adoção contados do dia seguinte ao término do estágio de convivência. E esse prazo do estágio de convivência a gente vai ver um pouquinho mais à frente, tá bom? Muito bem, é possível a desistência da entrega do menor? Bom, é sim possível a desistência da entrega do menor. Nesse caso a criança é mantida com os genitores, né? Mas vai ter um acompanhamento aí da justiça dessa família por um prazo aí de pelo menos 180 dias, né? Para verificar como é que está essa relação com a criança. E um outro prazo importante é o prazo para inclusão nos cadastros de adoção das crianças que estão acolhidas, que estão abrigadas e não foram procuradas pela sua família. Esse prazo é o prazo de 30 dias a partir do acolhimento. Se após o acolhimento, em 30 dias, ninguém procurar essa criança, há a inclusão desses menores no cadastro de adoção, como eu já disse, com a finalidade de garantir celeridade
na colocação dessas crianças em uma família definitiva. Beleza? Muito bem. Bom, vamos falar agora especificamente do Instituto da Adoção. A adoção nada mais é do que um instituto que permite a alguém atribuir a um terceiro a condição de filho. É uma medida excepcional, irrevogável, como a gente já viu, aplicável somente quando esgotados os recursos de manutenção da criança na família natural ou família extensa. Atenção que o STJ já relativizou essa irrevogabilidade da adoção e permitiu a revogação da adoção unilateral, adoção realizada por um padrasto, né, em situação excepcionalíssima, observado o melhor interesse da criança ou adolescente. Tá certo? Em regra, a adoção é excepcional e irrevogável. Mas já houve casos em que o STJ excepcionalmente relativizou essa proibição e permitiu a revogação da adoção. Foi uma adoção unilateral realizada pelo padrasto. Fiquem atentos a essa exceção. Outro ponto importante, idade mínima para adotar. A idade mínima para adotar é de 18 anos, obviamente, só os maiores de idade podem adotar, mas há também uma exigência de uma diferença de idade entre adotante e adotado, né? Tem que ter uma diferença de idade aí de pelo menos 16 anos. Entretanto, novamente, com base no princípio do melhor interesse da criança ou adolescente, na observância do caso concreto de formação de vínculos socioafetivos, o STJ já relativizou essa diferença de idade e permitiu a adoção de uma pessoa, né, de uma criança, em que não havia uma diferença de 16 anos. A diferença era menor que 16 anos. Também situação excepcionalíssima, tá bom? Mas já foi relativizado pelo STJ. Beleza, vamos falar agora sobre o estágio de convivência. Pessoal, o estágio de convivência nada mais é do que aquele período prévio de convivência, né, antes da constituição do vínculo com a família, aquele período de test drive, de avaliação, de compatibilidade entre a família que pretende adotar e a criança, né? Ele é possível de ser dispensado quando a criança estiver sob tutela ou guarda legal de quem será adotado, né, de quem será o adotante, por um período que permita avaliar essa compatibilidade. Entretanto, a guarda de fato, que é aquela guarda informal, não é a guarda judicial, mediante sentença, mediante decisão judicial, por si só não dispensa o estágio de convivência. Tá certo? A guarda que pode dispensar é a guarda legal. Guarda de fato, informal, em regra, não dispensa. Tá bom? O estágio de convivência tem que ser cumprido em território nacional, preferencialmente na comarca de residência da criança, podendo, em situação excepcionalíssima, ser cumprido em cidade limítrofe, mas a competência para julgamento do processo vai ser mantida com o juízo da comarca de residência do menor. Tá bom? Beleza. Vamos falar um pouquinho sobre o prazo, né, do estágio de convivência. Para adoção comum ou adoção nacional, não existe um prazo mínimo do estágio de convivência, mas o prazo máximo é de 90 dias, prorrogável por igual período, uma vez, tá bom? E para adoção internacional, lembrando que o estágio tem que ser cumprido no Brasil, prazo mínimo de 30 dias e prazo máximo de 45 dias, prorrogável por até igual período, uma vez. Beleza? Maravilha. Vamos falar agora sobre alguns impedimentos para a adoção. Nós temos basicamente 3 impedimentos. Impedimento formal, impedimento material, que é superável, e impedimento material, em regra, insuperável. Primeiro impedimento formal é a vedação à adoção por procuração. Isso não é permitido, vedação expressa do ECA. Já o impedimento material superável se refere à adoção realizada pelo tutor ou curador do pupilo ou curatelado. Enquanto o tutor ou curador não resolver qualquer pendência na administração dos bens do pupilo ou curatelado, ele não pode adotar esse pupilo ou curatelado. Mas uma vez resolvidas todas as pendências, aí ele passa a ser apto a eventualmente adotar o pupilo e o curatelado. Tá certo? Por isso que é impedimento material superável. Já o impedimento material insuperável se refere à impossibilidade de adoção por ascendentes ou irmãos daquele que será adotado. Entretanto, o STJ excepcionalmente admitiu a adoção de netos por avós,
com base no princípio do melhor interesse da criança, considerando a comprovação de filiação socioafetiva no caso concreto. Situação excepcionalíssima que a gente vai tratar no final da aula, em que eu vou apresentar os requisitos para essa adoção de netos por avós. Lembrando, excepcional em situações em que estejam presentes requisitos exigidos pelo STJ, né? Então é algo que vai contra o texto de lei, mas em situações excepcionalíssimas é possível. Mas a gente vai ver isso no final da aula. Beleza. Adoção homoafetiva, perfeitamente possível, seja uma adoção monoparental, de uma pessoa homossexual adotando uma criança, ou uma adoção por um casal, né, que tenha união estável homoafetiva, também perfeitamente possível essa adoção, sem problema nenhum, tá bom? Pessoal, um outro ponto se refere à adoção conjunta por irmãos. Pessoal, o ECA estabelece que para adoção conjunta, que é aquela realizada por um casal, é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união estável, comprovada a estabilidade da família. Se o ECA exige casamento ou união estável para adoção conjunta, irmãos não poderiam adotar conjuntamente, né? Por óbvia proibição legal. Entretanto, o STJ, considerando a formação de vínculo socioafetivo no caso concreto, o melhor interesse da criança ou adolescente, permitiu a adoção conjunta por um casal, né? Na verdade, por pessoas que não eram casadas nem tinham união estável, que eram, na verdade, irmãos entre si. Então foi uma situação excepcionalíssima em que houve a relativização novamente de uma proibição expressa do ECA. Tá bom? Muito bem. Prazo máximo para a conclusão do processo de adoção: 120 dias, prorrogável uma única vez por igual período, mediante decisão fundamentada. Além disso, é direito da criança conhecer a sua origem biológica, conhecer o processo de adoção, conhecer eventuais incidentes, em regra, quando ele completa a maioridade. Entretanto, garantida assistência e orientação jurídica e psicológica, é possível garantir esse acesso do menor, inclusive quando ele ainda não completou 18 anos. Então ele tem direito de conhecer a sua origem biológica e de acessar o seu processo de adoção. Beleza? Maravilha. Vamos falar agora um pouquinho sobre atos infracionais e medidas socioeducativas, tema muito relevante em prova da Defensoria. Primeiro ponto. O que é ato infracional? Ato infracional é a prática por uma criança até 12 anos de idade ou adolescente entre 12 e 18 anos de idade de ato previsto na lei como crime ou contravenção. Detalhe, para aplicar a medida socioeducativa, a competência é exclusiva do juiz. Medida socioeducativa é aplicada somente ao adolescente que pratica ato infracional. A criança que pratica ato infracional, aplica-se medida de proteção. Adolescente que pratica ato infracional pode ser aplicada tanto medida de proteção quanto medida socioeducativa. Tá certo? E a competência para julgar processos em que se apura a prática de ato infracional é da Justiça Estadual, em regra, se houver da Justiça da Infância e da Juventude. Tá bom? Muito bem. Vamos falar agora um pouquinho sobre a inimputabilidade penal do menor. A gente sabe que os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis. Muito bem, mas quando é que eu verifico a idade desse menor? Para saber se aquela pessoa efetivamente era maior ou menor quando ele praticou o ato infracional ou crime, né? O ECA estabelece que deve ser analisada, deve ser verificada a data do fato, para saber se o agente era maior ou menor. Tudo bem, mas e quando é a data do fato, né? A data do fato, ao direito da criança e do adolescente, se aplica a mesma teoria aplicada no Código Penal, que é a chamada teoria da atividade. Considera-se a data do fato no momento da ação ou omissão, independentemente do momento do resultado. Então, aplica-se a chamada teoria da atividade. É no momento da ação ou omissão que se verifica a data do fato, que se verifica a idade do agente e que se verifica se ele era maior ou menor e, por óbvio, se ele praticou um crime
ou um ato infracional. Beleza? Muito bem. Ponto importante. É possível aplicar a medida socioeducativa após a maioridade? O ECA prevê expressamente que em situações excepcionalíssimas, quando houver previsão legal, aplica-se as suas disposições entre aqueles que têm 18 e 21 anos de idade. Então é possível, ainda que ocorra a superveniência da maioridade penal, a apuração da prática do ato infracional e a aplicação de eventual medida socioeducativa, ou até mesmo a continuidade da aplicação da medida socioeducativa enquanto não atingida a idade de 21 anos. Então, perfeitamente possível a aplicação de medida socioeducativa, apuração da prática do ato infracional entre maiores de 18 até 21 anos. Tá bom? Entendimento simulado do STJ. Beleza. Vamos falar agora um pouquinho sobre as duas medidas socioeducativas mais importantes. Semiliberdade e internação, que são as mais restritivas de liberdade, né? A semiliberdade nada mais é do que a medida em que ocorre a realização de atividades externas durante o dia e o recolhimento durante a noite, aplicando-se subsidiariamente todas as regras da internação, né? E a internação nada mais é do que o recolhimento do menor em unidade de internação, podendo, em regra, haver atividades externas, salvo se houver proibição judicial. É a medida mais rígida, sujeita ao princípio da brevidade e excepcionalidade. Por que brevidade? Porque ela tem que ser aplicada pelo menor tempo possível. E excepcionalidade porque ela é uma medida subsidiária. Ela só é aplicada quando nenhuma outra medida for suficiente para aquele caso, para reintegrar, reeducar, eventualmente sancionar o menor. Por isso que ela é uma medida excepcional. O prazo máximo de internação é de 3 anos, com reavaliação no mínimo a cada 6 meses, sendo aplicada a internação em 3 hipóteses. Ato infracional com violência ou grave ameaça, reiteração, reincidência no cometimento de outras infrações, né? E descumprimento reiterado e injustificado de outra medida, que é a chamada regressão. No caso da regressão, o prazo máximo da internação é de apenas 3 meses. Tá certo? Fiquem atentos quanto a isso. Beleza. No caso da regressão, para haver a efetiva regressão, é necessário que haja tanto um relatório de uma equipe especializada, a ser apresentada pelo juízo, como é necessária a oitiva do menor em uma audiência. E aí, então, o juiz vai poder decretar a regressão do menor, se for o caso. Tá certo? Pessoal, o ponto importante se refere às medidas socioeducativas e os crimes previstos na lei de drogas. Primeiro ponto, a gente sabe, né, que é prevista ainda como infração penal a posse de material entorpecente para uso próprio. A gente sabe que o STF relativizou essa norma, entendendo que a posse de maconha, observado determinados requisitos, não é crime, né? E isso também se aplica aos menores, evidentemente, inclusive já foi cobrado em prova, mas a posse de outras drogas pode ainda ser considerada como fato típico. Ocorre que o crime previsto na lei de drogas para posse de material entorpecente para uso próprio não prevê pena privativa de liberdade. Então entende-se que ao menor que eventualmente pratique esse delito de posse de material entorpecente para uso próprio, também não se aplica medida socioeducativa privativa de liberdade, internação ou semiliberdade. Lembrando que, como a STF entendeu que em determinadas circunstâncias, né, posse de material entorpecente inferior, de maconha especificamente inferior a 40 gramas, analisadas as circunstâncias do caso concreto, não configura infração penal, isso também não configura ato infracional. Tá certo? Fiquem atentos a isso. E quanto ao tráfico de drogas, a gente sabe que, em regra, ele não pressupõe violência ou grave ameaça. Então, ele por si só não impõe a uma medida de internação. Apesar de ser um crime, no caso aqui um ato infracional, equiparado a um crime que é equiparado a hediondo. Né? Então, vai depender da análise do caso concreto, mas, em regra, o ato infracional análogo ao tráfico de droga, por não ter violência ou grave ameaça, se for a primeira passagem, evidentemente,
não implica na internação do menor. Fiquem atentos a isso. Muito bem. Pessoal, e quanto à confissão do menor? Pessoal, é muito comum, até porque muitas vezes o menor fala antecipadamente, seja na delegacia, seja no Ministério Público, ou seja perante a autoridade judiciária, ele pode confessar a prática do ato infracional. Independentemente dessa confissão, não é autorizada a dispensa de outras provas, oitiva dos policiais, oitiva de testemunhas, oitiva juntada de laudos, né? Só porque o menor confessou. É nula a desistência dessas outras provas. A instrução deve continuar e ser verificada a eventual prática de ato infracional ou não por esse menor, apesar da sua confissão. E, evidentemente, aos atos infracionais também aplica-se o princípio da insignificância, né? Da mesma forma que aos crimes, previstos, evidentemente, os requisitos para a aplicação desse princípio. Mínima ofensividade, mínima lesividade, entre outros requisitos para a aplicação do princípio da insignificância. Beleza? Muito bem. Prescrição de medidas socioeducativas. Pessoal, tema muito cobrado, né? Cobrado inclusive em provas recentes. Aplica-se a prescrição penal nas medidas socioeducativas. Beleza, isso é um entendimento simulado do STJ, mas o que isso quer dizer? Como é que eu calculo esse prazo? Primeiro ponto, o STJ, para calcular os prazos, ele não utiliza a pena prevista para os crimes. Por exemplo, o menor pratica um ato infracional análogo ao crime de roubo. Para calcular a prescrição, eu não vou usar a pena do roubo, né, que pode ser aí de 4 a 10 anos. Para calcular a prescrição, eu utilizo o tempo de cumprimento da medida socioeducativa imposto na sentença. Aí, com esse tempo, eu vou lá no artigo 109 do Código Penal e verifico o prazo prescricional. Lembrando que, por ser um menor, o artigo 115 do Código Penal impõe a redução do prazo prescricional pela metade. E isso vai sempre ser aplicado nos casos de atos infracionais. Tá certo? Então vou dar um exemplo para vocês, para ficar mais fácil da gente entender. Vamos falar da medida socioeducativa de semiliberdade e internação. Né? Qual o prazo prescricional para essas medidas? O ECA não estabelece um prazo fixo de cumprimento. A gente viu que o STJ entende que para verificar a prescrição a gente usa o tempo de cumprimento imposto na sentença. Só que para semiliberdade e internação não há fixação exata desse prazo. Essa medida ela pode variar de no mínimo 6 meses a no máximo 3 anos. Então, para o caso da prescrição, a gente sempre usa o prazo máximo, né, previsto na legislação, no caso da medida socioeducativa, ou o prazo previsto, imposto na sentença. Nesse caso, prazo máximo, 3 anos. Indo lá no artigo 109 do Código Penal, qual o prazo prescricional para crimes com pena máxima de 3 anos? 8 anos. Beleza, então seria o prazo de 8 anos. Contudo, esse prazo tem que ser reduzido de metade, já que o artigo 115 do Código Penal determina que a redução de metade deve ocorrer quando o agente era menor de 21 anos ao tempo do fato, ou seja, sempre vai ser. Então, reduzindo esses 8 anos de metade, o prazo prescricional seria de 4 anos. Entenderam o cálculo desse prazo? E aqui vale chamar atenção para um ponto importante para vocês. A redação do artigo 115 foi alterada em 2025. Essa redução de metade do prazo prescricional, para quando o agente é menor de 21 anos ao tempo do crime, ou maior de 70 na data da sentença, ela não se aplica quando os crimes envolverem violência sexual contra a mulher. Né? O STJ ainda não decidiu sobre a aplicabilidade ou não dessa alteração aos atos infracionais. Se essa impossibilidade de redução pela metade também se aplicaria a menores quando praticassem atos infracionais análogos a crimes que envolvam violência sexual contra a mulher. Como o STJ entendeu pela aplicabilidade completa do artigo 115, na época que decidiu sobre o tema,
É possível imaginar e ser menos arriscado dizer que o STJ vai entender que essa vedação, incluída pela legislação em 2025, também vai se aplicar aos menores. Mas ainda não há como ter certeza, porque ele não se manifestou sobre o tema. Tá certo? Então fiquem atentos a essa alteração. Beleza? Vamos lá, pessoal. E a prescrição da multa? Pessoal, a gente sabe que o ECA prevê diversas infrações administrativas para aqueles que violam direitos dos menores. Prevê crimes e prevê infrações administrativas. Normalmente, essas infrações administrativas vêm acompanhadas de uma sanção de multa. Essa multa, o STJ entende que tem natureza administrativa. E por ter natureza administrativa, não se aplica a prescrição penal. Aplica-se, na verdade, a prescrição administrativa, ou seja, o prazo prescricional seria de 5 anos. Beleza? Maravilha. Vamos falar agora um pouquinho sobre as regras dos recursos aplicáveis aos procedimentos especiais previstos no direito da criança e do adolescente. Certo? Vamos lá. Pessoal, primeiro ponto, que nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude aplica-se o sistema recursal do Código de Processo Civil. Então, ainda que a gente esteja tratando de apuração da prática de ato infracional, não se aplica o Código de Processo Penal. Aplica-se o Código de Processo Civil com algumas alterações. Primeira alteração, independência de preparo. Os procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, em regras, são gratuitos, têm prioridade de tramitação, então os recursos não têm necessidade de preparo. O STJ dá uma relativizada nessa regra e diz que somente os processos e procedimentos que buscam tutelar diretamente os direitos dos menores são isentos de custas e emolumentos. Procedimentos como obtenção de alvará, lavratura de auto de infração, em regra, por envolver direitos de terceiros, apesar de tutelar direitos indiretamente dos menores, não estão isentos de custas e emolumentos. Mas a regrinha é isenção de custas e emolumentos, independência de preparo. Ponto importante, prazo para os recursos. Em todos os recursos, salvo embargos de declaração, que o prazo é de 5 dias, o prazo tanto para o Ministério Público quanto para a defesa é de 10 dias. Beleza. Mas o STJ relativizou, isso já foi cobrado em prova recente, que esse prazo se aplica somente aos procedimentos especiais previstos no ECA. Outros procedimentos que não seguem os procedimentos especiais previstos no ECA seguem os prazos recursais regulares, seja da legislação especial, seja do Código de Processo Civil. Por exemplo, a ação civil pública pode tutelar direitos dos menores? Pode, mas tem legislação específica, segue o prazo da legislação específica. Tá certo? Então, esses prazos especiais só para procedimentos previstos no ECA. Outro ponto importante, recurso tem preferência de julgamento e dispensa revisor. Pessoal, a gente já sabe que todos os procedimentos previstos no ECA têm preferência de julgamento e, por óbvio, os recursos também têm preferência de julgamento. Maravilha! Esse é um ponto especial. Juízo de retratação. Pessoal, antes de determinar a remessa dos autos à instância superior, seja na apelação, seja no agravo de instrumento, o juiz vai proferir um despacho, mantendo ou reformando a decisão no prazo de 5 dias, que é o juízo de retratação. Se ele mantiver a decisão, o escrivão, os autos já são remetidos ali para a instância superior no prazo de 24 horas, sem necessidade de novo pedido daquele que está recorrendo. Se o juiz reformar a decisão, exercer o juízo de retratação, essa remessa vai depender de expressa manifestação da parte interessada no prazo de 5 dias a contar da intimação. Tá certo? Então fiquem atentos à existência do juízo de retratação tanto na apelação quanto no agravo. Beleza? Maravilha. Vamos falar aqui sobre algumas regrinhas especiais sobre os recursos e efeitos dos recursos. Primeiro, qual recurso cabível contra portarias, alvarás que disciplinam entrada e permanência de menores em eventos? Recurso de apelação.
Outro ponto importante, efeito do recurso que defere a adoção. Pessoal, a sentença que deferir a adoção, ela produz efeito desde logo, embora, né, seja sujeita à apelação. Então ela é recebida, essa apelação, em regra, no efeito exclusivamente devolutivo. Somente quando se tratar de adoção internacional, né, ou se houver perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, é que ela vai ser recebida tanto no efeito devolutivo quanto suspensivo. Tá certo? E qual o recurso e o efeito do recurso da sentença que determina a destituição do poder familiar? Essa sentença, que destitui ambos ou até apenas um dos genitores do poder familiar, fica sujeita à apelação e ela é recebida em regra apenas no efeito devolutivo. Beleza? Muito bem. E quanto ao efeito do recurso de apelação no caso do menor internado? Pessoal, a gente sabe que quando o menor está internado provisoriamente, né, esse processo de apuração da prática do ato infracional tem que terminar no prazo de 45 dias, porque o menor só pode ficar internado provisoriamente por no máximo 45 dias. Se esse prazo não for cumprido, excesso de prazo, o menor tem que ser colocado em liberdade imediatamente. Entretanto, a sentença que condena o menor e mantém a internação desse menor, ela é recebida apenas no efeito devolutivo. Então esse prazo de 45 dias tem que ser observado até a data da sentença. Depois de sentenciado, a apelação é recebida no efeito devolutivo e o menor pode ser mantido internado. Tá certo? Fiquem atentos a isso. Bom, vamos falar agora do Sistema Nacional de Medidas Socioeducativas. Pessoal, esse sistema, ele regulamenta a execução das medidas socioeducativas aplicadas aos adolescentes que praticam ato infracional. Nada mais é do que a Lei de Execuções Penais referente à aplicação de medidas socioeducativas, né? Nós temos duas possibilidades: programas de meio fechado, semi-liberdade e internação, esses são de competência estadual, e programas de meio aberto, né, que são as demais medidas socioeducativas, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, etc. Nesse caso, a competência para desenvolver os programas é municipal. Sobre a localização dos estabelecimentos, essas unidades que vão desenvolver esses programas de aplicação de medidas socioeducativas não podem estar em espaços contíguos, anexos ou integrados a estabelecimentos penais. Os diretores do programa têm que ter formação superior, experiência de no mínimo 2 anos e reputação ilibada. Tá certo? Quanto ao processamento dessas medidas, quando a gente estiver tratando de medidas de proteção, que a gente já viu que podem ser aplicadas também aos adolescentes, de advertência ou de reparação do dano, aplicadas isoladamente, evidentemente, a execução, o processamento dessas medidas vai ocorrer nos próprios autos de apuração da prática do ato infracional. Quando se tratar das demais medidas, internação, semi-liberdade, liberdade assistida, prestação de serviço à comunidade, vai ser criado um processo próprio de execução. E nesse processo é obrigatória a participação do MP e da Defensoria Pública sob pena de nulidade. Um outro ponto importante, que foi cobrado em prova recente, é a necessidade de reavaliação do menor quando ele está efetivamente cumprindo medida socioeducativa. E quanto a essa reavaliação, a gravidade em abstrato do ato infracional, os antecedentes do menor, o tempo de duração da medida não são fatores que por si só justificam a não colocação do menor em uma medida menos grave. O juiz tem que analisar o caso concreto, verificar como é que o menor está cumprindo essa medida, se ele está respondendo ou não à medida, para analisar a situação em concreto do menor, para decidir se ele vai ou não ser colocado em uma medida menos grave. Alegações genéricas, gravidade do ato, antecedentes, ele ficou pouco tempo internado, isso não é suficiente para não colocação do menor numa medida menos grave. Beleza?
Maravilha. E quem pode pedir a avaliação desse menor? Diretor da unidade, defensor público, Ministério Público, menor e os pais. E os motivos são diversos. Bom desempenho do menor, antes da reavaliação obrigatória, inadequação ou descumprimento, ou necessidade de colocação do menor em uma medida que restrinja mais a sua liberdade. Certo? Como a gente já viu, a regressão, substituição por medidas mais graves, exige parecer técnico e prévia audiência com o menor. Tá certo? Muito bem. Vamos falar agora sobre uma situação que está prevista na lei e que já foi decidida pelo STJ, que se refere à medida de internação quando o menor pratica mais de um ato infracional e já cumpriu essa internação referente ao primeiro ato praticado, né? A lei e o STJ entendem que é vedada à autoridade judiciária aplicar uma nova medida de internação por atos infracionais praticados anteriormente, quando o adolescente já cumpriu a medida de internação, ou ele foi transferido para uma medida menos rigorosa. Para o STJ, esses atos infracionais praticados antes do início da medida de internação, eles são absorvidos. Né? Veja bem o exemplo. O menor pratica 2 roubos com arma de fogo. Ele é condenado pelo primeiro roubo à internação e começa a cumprir essa internação. E aí ele apresenta bom andamento, bom cumprimento, bom comportamento e vai para uma semi-liberdade. Só que ele vem a ser condenado pelo outro roubo que ele praticou, a nova internação. Nesse caso, ele pode ser internado novamente por esse roubo? Não, porque esse roubo foi praticado antes do início da internação. Ele já cumpriu essa fase da internação. Então esse segundo roubo ele é absorvido pela internação que já foi aplicada inicialmente. Tá bom? Fiquem atentos quanto a isso. Pessoal, ponto importante. Vigência do mandado de busca e apreensão. Vigência de 6 meses a contar da expedição, evidentemente podendo ser renovado mediante decisão fundamentada. E a sanção de isolamento do menor, em regra, é vedada. Né? Somente é aceita excepcionalmente para garantir a segurança de outros internos e do próprio adolescente. Nesse caso, vai ter que haver comunicação ao defensor, ao Ministério Público e à autoridade judiciária em até 24 horas. Tá certo? Então, situação excepcionalíssima. Beleza. Outro ponto importante se refere à inexistência de vaga em programa de meio aberto. Pessoal, o artigo 49, inciso 2º da lei que trata do SINASE, dispõe que é direito do menor ser incluído em programa de meio aberto quando inexistir vaga para o cumprimento da medida privativa de liberdade, salvo nos casos de ato infracional cometido com grave ameaça ou violência à pessoa, quando, nesse caso, o menor vai ser internado em unidade próxima ao local da sua residência. Entretanto, o STJ relativizou essa regra e disse o seguinte: o simples fato de não haver vaga para o cumprimento da medida de privação da liberdade em unidade próxima não impõe a inclusão do menor em um programa de meio aberto. Deve ser considerado o caso concreto, né? Deve ser realizada análise através de relatórios técnicos para verificar se essa é a melhor alternativa. Então, o STJ relativizou essa determinação da lei, tá certo? Fiquem atentos a isso. Beleza, pessoal, vamos falar agora um pouquinho sobre algumas decisões importantes e recentes. Primeira decisão, oitiva do menor deve ser o último ato da instrução no processo de apuração da prática do ato infracional. Para quem não sabe, no processo de apuração da prática do ato infracional existem 2 momentos, a audiência de apresentação e a audiência de instrução ou continuação. Na audiência de apresentação, que conforme a lei é realizada primeiro, o menor já seria ouvido, né? E muita gente questiona essa oitiva do menor não ser o último ato da instrução, porque prejudicaria o menor,
prejudicaria a sua ampla defesa, o contraditório, o direito ao silêncio do menor. Então, por isso, o STJ e o STF passaram a entender que é possível a inversão, sendo permitido que o menor seja ouvido ao final, com base na ideia de que o tratamento do menor não pode ser mais prejudicial do que o tratamento do adulto. Então, se ao adulto é garantido ser interrogado ao final, quando ele pratica algum crime, ao menor também tem que ser garantido esse direito. Beleza? Muito bem. Outro ponto importante. Na execução da medida socioeducativa, o período de tratamento tem que ser contabilizado, inclusive no prazo de 3 anos, no prazo máximo de duração dessa medida, no caso aqui, a internação. A gente sabe que quando o maior desenvolve um transtorno mental no curso da execução de uma pena e ele é internado, ele é colocado para tratamento, esse tempo de tratamento é contabilizado da pena privativa de liberdade que ele tem que cumprir. Por óbvio, novamente, o menor não pode ter um tratamento mais gravoso do que o adulto, né? Então esse tempo de tratamento também tem que ser considerado no tempo de cumprimento da medida socioeducativa, no caso da internação, até no prazo máximo de 3 anos, tá certo? Então, se ele ficar internado para tratamento durante 2 anos, esses 2 anos contam como tempo de cumprimento, né, para a verificação daquele prazo máximo de 3 anos da internação. Beleza? Maravilha. Aqui a gente vai tratar sobre a adoção de netos por avós. Pessoal, como a gente já viu, o STJ relativiza essa proibição e permite a adoção de netos por avós, mas desde que respeitados 3 requisitos. Primeiro, aquele que vai ser adotado tem que ser menor de idade, né? Os avós têm que exercer função exclusivamente parental desde o nascimento da criança e não pode haver conflito familiar ou interesse econômico. Somente quando observado esses 3 requisitos, comprovada a formação de vínculo socioafetivo, verificado o melhor interesse da criança ou adolescente, é que, eventualmente, avós podem adotar netos. No caso específico, em que foi analisado esses requisitos, uma mãe, através de uma inseminação artificial heteróloga, teve um filho. E depois o avô materno requeriu o reconhecimento dessa criança, requeriu a adoção dessa criança. Nesse caso específico, o STJ negou, porque havia conflito familiar e eventuais interesses econômicos envolvidos, e entendeu também que a família monoparental é uma família protegida constitucionalmente. Foi uma opção da mãe constituir essa família monoparental através de uma inseminação artificial heteróloga. E esse avô não exerceu função de pai, ele exerceu função de avô durante esse tempo, né, de criação da criança. Por isso, nesse caso específico, foi indeferida a adoção, tá bom? Beleza. Vacinação de crianças. Pessoal, vacinação de crianças e adolescentes é obrigatória quando recomendada pela autoridade judiciária, sendo recusa injustificada caracterizada como negligência parental. Somente quando houver recomendação médica justificativa razoável para que não haja vacinação, é que essa vacinação não vai ser realizada. Por exemplo, alergias, né, eventual reação específica, é que essa vacinação não é obrigatória, mas em regra obrigatória sob pena de negligência parental. Beleza. Adoção de criança indígena. STJ entendeu que a competência da Justiça Estadual, ainda que no processo de adoção de criança indígena haja necessidade de participação da FUNAI, essa participação apenas é a título de auxílio na realização de análises, de relatórios, de formação da equipe multidisciplinar ou interprofissional. Ainda assim, não há interesse da União a justificar a competência da Justiça Federal, a competência permanece com a Justiça Estadual. Beleza? Maravilha. Né? Ponto importante, pessoal. Prioridade da família extensa na guarda de crianças. Essa prioridade ela não é absoluta. Né? No caso concreto, sempre deve ser analisado o princípio do melhor interesse da criança ou do adolescente, a formação de vínculos socioafetivos.
Então, ainda que haja a necessidade de colocação da criança em uma família substituta, apesar de haver, né, uma preferência por alguém da família extensa, essa prioridade, essa preferência não é absoluta. Tem que ser analisado o caso concreto. E a se revelar que a criança tem afinidade com o terceiro, né, que tem melhores condições de exercer a guarda, a criança com esse terceiro vai ser mantida. Tá bom? Pessoal, outro julgado importante. Compete ao juizado da infância e da juventude decidir sobre o pedido de suprimento judicial de autorização de viagem. Isso é competência do juizado, ainda que não haja situação de risco do menor. Tá certo? Julgado recente do STJ. E outro julgado muito recente relacionado à Defensoria Pública. Pessoal, nos procedimentos especiais previstos no ECA, há um dispositivo que estabelece que não é garantido, não é concedido prazo em dobro para a Fazenda Pública e para o Ministério Público. Entretanto, o STJ entendeu que para a Defensoria Pública há a concessão do prazo em dobro. A Defensoria tem direito ao prazo em dobro também nos procedimentos regulados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, porque se não houve vedação expressa, não seria possível incluir a Defensoria Pública nesse rol que está determinado aí, que não tem prazo em dobro. Então, a Defensoria Pública tem prazo em dobro nos procedimentos previstos no ECA. Tá bom? Entendimento do STJ recente sobre o tema. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu desejo uma boa prova e até o nosso próximo encontro. Valeu, gente. Tchau, tchau. Se o MEG convocou, eu venho conferir. Sei que vem coisa boa para me ajudar. Eu confio e sigo, sei que é para o meu bem. Já decidi meu futuro e essa toga virá. O que começou vai até o fim. Esse lema vai me acompanhar. O compromisso tá firmado e eu vou até passar. Se já duvidei de mim, agora não mais. Estou no lugar certo e sei do que sou capaz. A minha história vai mudar e uma legião veio comigo.